Olá, gente, tudo bom com vocês? Quem fala é o professor Margleison. Hoje vamos continuar nosso assunto de história, continuando falando sobre a pré-história brasileira. Na aula anterior, a gente estudou sobre a chegada do homem ao continente americano. Então a gente estudou as teorias que falam como o homem teria chegado ao nosso continente. E nós finalizamos a última aula falando sobre a descoberta do mais antigo fóssil encontrado no Brasil, que é o crânio da Luzia, que foi encontrado em Minas Gerais, na cidade de Lagoa Santa. Esse é o fóssil mais antigo encontrado na América. As teorias falam, principalmente a teoria de Clovis, a teoria do Estreito de Bering, que o homem chegou aqui entre 12.000 a cerca de 20.000 anos atrás. Mas além dessa teoria, existe uma outra teoria idealizada aqui no nosso estado, no Piauí, que diz que o homem, na verdade, ele esteve já no Brasil muito antes do que isso. Aqui no nosso estado, a gente tem uma região conhecida como Serra da Capivara. Está localizado na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí. Fica na região sul do nosso estado. Essa região ela apresenta uma das maiores concentrações de sítios arqueológicos e pinturas rupestres do mundo. Lá, desde a década de 70, existe uma série de pesquisas sobre a pré-história do nosso país. A principal pesquisadora que iniciou todo o processo foi uma pesquisadora chamada Nied Guidon. Ela estudava na França, ficou sabendo que aqui no Piauí tinham encontrado essas pinturas rupestres e ela veio estudar no nosso estado, veio pesquisar. Lá ela fez uma série de pesquisas durante longos e longos anos, até que ela descobriu o que ela considera como restos de carvão e pedras lascadas. Ela encontrou o resto de carvão que ela afirma ser de uma fogueira, feita pelo homem da pré-história, e também pedras lascadas que foram feitas por esses homens. Essas pesquisas dela se basearam principalmente na datação em carbono 14, que é uma forma que eles utilizam para saber a quantidade de anos que um determinado objeto tem. E aí as datações que foram feitas apresentaram que lá em São Raimundo Nonato, esse carvão e essa pedra lascada teriam aproximadamente 50.000 anos. Então a Nied Guidon diz que aqui no Piauí já existiam homens há cerca de 50.000 anos atrás, que é totalmente mais antigo do que a teoria mais aceita diz que o homem teria chegado aqui. Então a gente tem mais de 30.000 anos de diferença para a teoria de Clovis. Essas afirmações da Nied Guidon são baseadas nesse resto de fogueira e nas pedras. Só que alguns cientistas internacionais continuam não acreditando no que ela fala. Dizem que, na verdade, o carvão pode ter sido resultado de um raio que caiu e acendeu ali um pedaço de madeira e se transformou em carvão. E a pedra lascada poderia ter sido alguma pedra que caiu e quebrou. Só que ela vai, a partir de algumas pesquisas que foram feitas depois, tentar comprovar, porque a fogueira, além do carvão, tinha umas pedras ao redor. Então, o que foi que botou as pedras para fazer aquela fogueira? As lascas de pedra eram tão bem feitas que pareciam ser feitas pelo homem. Então, vieram outros pesquisadores e confirmaram que a teoria dela está certa. Então, hoje em dia, parte dos pesquisadores aceitam e outra parte ainda duvida. Em São Raimundo Nonato foi criado, tempos depois do início das pesquisas, foi criado o Parque Nacional Serra da Capivara, que ele abriga os estudos arqueológicos para preservar, porque era uma área que estava sendo destruída pelos caçadores, pelos moradores. Então o parque foi criado. Ele é considerado um patrimônio mundial da humanidade. Ele foi considerado pela Unesco, se eu não estiver enganado, em 1992. Mas ainda é muito pouco visitado, muito pouco conhecido. Pouca gente conhece, inclusive no nosso próprio estado. Então, aqui a gente tem duas fotos do parque. Esse aqui do lado, é a Pedra Furada, que é um dos monumentos do parque. O parque ele é muito bonito, tanto na questão de natureza, a preservação da natureza, quanto da parte arqueológica, das pinturas rupestres. Aqui é a Pedra Furada. Próximo a essa pedra, é conhecido como Boqueirão da Pedra Furada, é que foi encontrada o carvão e a pedra lascada, que ela diz que tem 50.000 anos.
E aqui a gente tem uma imagem das pinturas rupestres lá da região. Aqui é o desenho de uma capivara, por isso que o parque recebeu o nome de Serra da Capivara. A gente tem aqui outras imagens de fotografia de pinturas rupestres lá do parque. A gente tem a imagem que é chamada de Primeiro Beijo, que foi registrado. A gente tem essa outra imagem aqui de animais, como um que parece um lagarto, um outro animal aqui que parece um veado. E aí pessoas aqui do lado. A gente tem imagens como desse outro lado, tem um grande animal que seria uma caçada, as pessoas aqui do lado, segurando aqui um instrumento talvez de caça. E lá apresenta também uma variedade de cores nas pinturas. Tem um vermelho, tem um branco, tem um cinza, tem um amarelo. Cada um era feito com uma coisa com um objeto diferente. O vermelho é o ocre de ferro, é uma pedrinha parecida com pissarra. O branco, o cinza, era feito geralmente misturando restos de ossos com a gordura dos animais. E essas pinturas elas ficam na pedra e elas dificilmente se desmancham. Se o homem não for lá e acabar fazendo alguma coisa para acabar com ela, só se a pedra cair que ela vai se desmanchar. Lá na Serra da Capivara também tem o Museu do Homem Americano, que foi criado para preservar os achados arqueológicos. Então, aqui tem exemplos de objetos que tem lá no museu. Pedra lascada, aqui na verdade é uma pedra polida, um machadinho já mais bem feito. Esse outro aqui de baixo é uma pedra lascada. E esqueletos. Lá não foi encontrado esqueleto humano muito antigo. 50 mil anos não tem, tem de 5 mil anos no máximo. E lá tem uma característica que foram encontrados, as pessoas antigamente elas eram enterradas dentro de uma espécie de pote. A pessoa era colocada na mesma posição que fica dentro da barriga da mãe antes de nascer e era colocado dentro desse pote para ser enterrado. Então ele ficava bem encolhidinho aí nessa posição. Os habitantes, os primeiros habitantes aqui do Brasil, de uma forma geral do mundo, eles conviviam também nesse período com o que a gente conhece como megafauna, animais gigantes. Então a gente vai ver aqui alguns exemplos desses animais gigantes. Aqui no Brasil, a maior parte dos moradores da pré-história, eles eram caçadores e coletores. Então eles viviam da caça de pequenos animais e da coleta de frutos. Entre os animais aqui que a gente tem da megafauna, por exemplo, tem a preguiça gigante. Ela chegava a ter 6 metros de altura, ó, uma reprodução aqui dela. Essa preguiça gigante, ela existia aqui no Piauí, na Serra da Capivara tem restos de ossos desses animais. A gente tem o macrauquênio, que é um parente da anta e do camelo, bem grande também. Tem um tigre dente de sabre, é o tamanho do dentão dele aqui que ele usava para caçar. Tinha o mamute, que era outro animal gigantesco, 6 metros de altura também. Tudo isso era um perigo para o homem da pré-história e que muitas vezes ele chegava até mesmo a caçar. Quando não era caçado pelos animais, ele caçava. E aí a gente tem alguns dos povos pré-históricos aqui de mais destaque do Brasil. A gente tem um povo de Lagoa Santa, que é onde foi encontrada a Luzia. Lá foi encontrada uma caverna que tinha mais de 30 esqueletos. A partir da observação desses esqueletos, eles descobriram que o povo de Lagoa Santa era um povo que geralmente tinha uma estatura bem pequenininha, ele era menos de 1,5 m e era bem magro. Geralmente vivia da caça de pequenos animais. O outro povo que viveu aqui no Brasil é chamado de povo de Umbu ou povo da flecha. Esse povo ele foi responsável pela difusão do uso do arco e flecha. Eles foram um dos primeiros povos da pré-história a utilizar o arco e flecha e a espalhar pelo Brasil todo. Além disso, eles usavam outro instrumento para caçar que é chamado de boleadeira. É esse outro instrumentinho aqui de baixo. É 3 bolinhas de pedra, geralmente, amarrado. E aí eles rodavam e jogavam para enganchar nas pernas dos animais. Os animais caíam e eles conseguiam realizar suas caças. Esse instrumento ele ainda é utilizado hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, lá na região sul pelos gaúchos. A tradição deles ainda utiliza muito essa questão da boleadeira. Um outro povo que a gente tem é o povo chamado povo do Sambaqui. Era um povo que vivia no litoral brasileiro. Todo o litoral, quase todo, do Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste, até o Espírito Santo, lá na região Sudeste. Esse povo era chamado povo do Sambaqui, porque como ele morava próximo da praia, geralmente ele comia muito peixe e as conchas, os moluscos que tinha dentro das conchas. E eles pegavam o resto de comida e ia jogando num só local. Ele passava lá, o bando dele jogando a comida em um só local, até que fazia grandes morros, como esse aqui, ó. Esse morro de resto de
concha e resto de outros animais é chamado de sambaqui. Claro que na época não tinha vegetação, era só o resto de espinho de concha, espinho de peixe e resto de concha. Esses sambaquis, além de ser o local onde eles jogavam esse resto de comida, também era um local considerado sagrado pelos povos. Era um local onde eles utilizavam muitas vezes para enterrar os mortos. Então era muito comum eles enterrarem os mortos aqui dentro dessa região. Além desses povos, tinha um outro povo que se destacava só que na região norte do Brasil, que foram um dos primeiros a se dedicar à agricultura. Eles foram os índios da Amazônia, descobriram, por exemplo, o cultivo da mandioca. Então eles começaram a cultivar plantas, eles começaram a se dedicar à produção de cerâmica, de vasos, de potes para guardar comida. E aí a gente vai ter esses povos que vão se espalhar pelo Brasil. Então, gente, esse foi um pouco da nossa pré-história. A pré-história aqui no Brasil, os povos que se destacaram, o nosso estado do Piauí, que ele é extremamente importante, apesar de não ser muito valorizado pelos próprios piauienses. A gente tem grande pesquisa sendo realizada aqui no nosso estado, lá em São Raimundo Nonato. A gente tem uma outra região de destaque aqui próximo da gente, 7 cidades, sobre pré-história, pinturas rupestres. Aqui na nossa própria região, na nossa cidade, tem várias regiões que é possível encontrar pinturas rupestres. Então, esse era o nosso assunto, finalizando o nosso assunto. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato, podem perguntar, que eu estou sempre à disposição de vocês. E a gente finaliza a nossa aula de hoje. Tchau, tchau para vocês, fiquem bem e até mais.